Olá, meu povo! Estamos aqui com mais um vídeo dessa série Nômades Digitais na Espanha e falar hoje sobre a experiência, né, o nosso passo a passo, os detalhes do nosso processo de visto de nômade digital aqui na Espanha. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, o vídeo anterior a gente explica o visto, tá? Sim. Então, esse vídeo aqui a gente E vai o falar... outro vídeo fala se você sobre outros vistos, outros quer tipos. fazer e você está começando. Então, a série inteira ela tem uma lógica. Esse vídeo aqui é a nossa experiência, pode ser mais demorado, pode ser mais Pega detalhado. a pipoca, pega o papel então e vai prepara, anotando aí. porque é muita coisa e é isso aí. Se você assistiu o vídeo anterior, ou se não assistiu, ele aparece aqui. Ou aqui. Enfim, nosso visto de nômade digital, nosso processo de visto, né? Iniciou-se tudo isso no final do ano de 2023, quando a gente descobriu esse visto. Quando a gente descobriu esse visto. Então a gente assistia alguns vídeos, inclusive da nossa advogada, falando sobre esse vídeo, ou sobre esse visto, e nós começamos a falar, será? Né? Será que pode? Será que vale? Começamos a estudar um pouco sobre a Espanha e tudo mais, e fizemos o cheque mental. Dá certo. Funciona. E aí, em janeiro de 2024, a gente falou assim, nós estamos doidos mesmo, tu vai, bora. E aí nós contratamos a consultoria da advogada, inicialmente pra gente entender se o checklist que a gente tinha feito, se a gente realmente se encaixava. Janeiro de 2024. Isso, se a gente realmente se encaixava nesse visto de nome digital. Nós pagamos a consultoria... Sim, pagamos a consultoria com ela, que era uma consultoria de 1 hora, 1h30, eu acho, uma coisa assim. Não, acho que era 1 hora. A gente levou 1h30 porque a Lili deu problema no meio. Enfim, mas é uma consultoria onde você vai pegar todas as perguntas que você tem. Então, se você for fazer, já vai com a lista, né? Pra você não esquecer nada. E cuidado, tá? Porque ela acaba com a sua lista nos primeiros 10 minutos e fica, e agora? Faça perguntas, várias perguntas. São muitas perguntas. Enfim, e aí a gente viu que a gente encaixava em todos os requisitos que, inclusive, no vídeo do nome digital a gente falou sobre esses documentos. Estávamos com todos os documentos, temos possibilidade. O que a gente pegou foi a questão dos valores, né? Tanto o valor para pagar ela, quanto os valores de apostilamento e questão de aluguéis e outras coisas, né? O financeiro foi o que fez a gente pensar, poxa, será que vai dar? Então a gente entrou ali num planejamento financeiro nessa parte, depois que a gente deu esse choque de dá pra gente ir, mas a gente tem dinheiro pra ir. Foi como a gente foi pensar, fazer o planejamento financeiro, fazer pesquisas. O que a gente tem que organizar, o que a gente tem que começar a economizar. Quanto a gente precisa ter esse dinheiro. As passagens, aluguéis, Airbnb, o processo do advogado, os custos do visto, custo de tradução, custo de apostilamento. E daí você já vai pensar, gente, é dinheiro, é muito dinheiro. Então, assim, não é simplesmente vou lá e tá tudo certo. Realmente é muito dinheiro, precisa ter um planejamento, assim, bem certo. E digo mais, não, apesar de ser um investimento por ser um investimento muito alto, você não pode fazer de qualquer jeito. Então, se planeja bem. E com família, se planeja muito mais ainda. E aí vale aquele detalhe, tá, gente? Não é você se programar não é você gastar tudo que você planejou, mas é você ter como gastar se precisar. Eu acho que esse é o ponto principal. Não, já vou logo então alugar um Airbnb por 1 ano para garantir minha moradia, e aí o visto não dá certo, e aí o que você faz com esse dinheiro? Tá, então vamos lá. Entendeu? Beleza. Então vamos começar. Então nós fomos ao planejamento financeiro. Então vamos colocar o que seria para advogada, o que seria para o processo do governo, né? Traduções, porque ela passou realmente assim um apanhado geral ali de o que seria. Quase 60 mil. Entendeu? Então a gente saiu mais ou menos dessa consultoria com essa ideia de 60 mil reais que a gente precisaria ter para poder a gente ir. O que estaria dentro desses 60 mil? Estaria pagar os honorários dela, documentação, né, do governo, traduções e tudo mais. Aqui a gente aprendeu 90% da audiência. Por quê? Porque eles falam assim, não tem. Mas isso, gente, considerando a nossa situação, né? As passagens de onde a gente vinha. A gente está colocando passagem aéreas, já ida e volta, a gente já está considerando o custo para ficar no Airbnb por um tempo. E questão de moradia, porque no começo você não vai alugar uma casa para você ficar, provavelmente um Airbnb, então o Airbnb é um pouco mais caro. E a gente já levou em consideração calção de imobiliária, quando a gente fosse alugar a casa pra gente. E custo de vida por 6 meses.
sem considerar o salário que o Ronaldo receberia. Isso. Entendeu? Então, assim, era fixo tudo. Tipo assim, não considerando o que ele recebia, nada. Então, assim, para pagar calção de aluguel, para pagar Airbnb, despesas, viagens, mais ou menos uns 60 mil reais. Extra do tipo, precisa pagar mais outro documento, tudo. Basicamente 60 mil reais pra gente estar aqui, pra gente dar começo. Então, tipo assim, a gente precisaria estar com 60 mil pra poder a gente meter a bola pro gol, porque senão, pra não dar merda. E aí a gente tinha, né? E aí, esse foi o nosso cuidado, tá? Enquanto família, tá bom? Então, estamos considerando aqui o custo para 3 pessoas, vamos colocar logo isso, porque a Lili já veio com mais de 2 anos, então... Ela paga também. Passagem, ela paga, Airbnb ela vai pagar, então ela tem que ter um quarto para ela, então todos mas esses 60 requisitos. mil, não sei o que, é o nosso custo, só pra vocês terem uma ideia. E para 6 meses, 3 meses? E a gente fez assim, isso. Foi eu acho que bem conservador. Foi bem conservador. Bem conservador. Talvez a gente não precisou dos 60 mil, mas a gente saiu com essa ideia de 60 mil, né? Depois a gente vai fazer um vídeo, talvez. Mil. A gente não usou 60 mil. Talvez a gente faz um vídeo depois, especificando alguns gastos, pelo menos do primeiro mês, os primeiros meses da gente, né? Que a gente talvez tenha essa ideia. Mas enfim, depois que a gente fez esse planejamento financeiro, ficamos com medo, quase desistimos. Aí ela falou, não, vamos ter que fazer isso aí, bora lá. E aí, em julho de 2024, a gente deu a entrada, assinou o contrato com a advogada, pagou a parte, né? Que a gente pagou em 3 vezes, eu acho. Isso. Então, pagou a primeira parte, falou, lascou, agora tem que ir. Então, Você paga a primeira e a segunda no meio do processo. E a última depois que termina. A primeira é quando você começa, a segunda é no meio do processo e a última é só quando você recebe o cartãozinho. Isso específica da nossa advogada, tá? Da nossa advogada. Mas enfim, a gente pagou o processo e aí, bora, agora tem que dar certo, né? Então a gente já pagou, já deu metade do dinheiro, lascou. Então a gente correu atrás de toda a documentação. Ela mandou pra gente, tá? Uma lista com todos os documentos, aonde pega, aonde quem consegue, quem arruma, tudo. E assim, gente, o processo do nosso, por como a gente tinha feito antes, assim, mentalmente, atendendo, foi rápido, digamos assim, a gente já sabia onde ia e a instrução dela foi muito boa também. Sim. E a gente conseguiu muito rápido todos os documentos. É tanto que a gente foi fazer nossa viagem para despedir da família com 15 dias e já tava com toda a documentação pronta, né? Sim. Então, nessa viagem lá, a gente já tava check, digamos assim. O documento mais complicado que a gente teve foi o documento da minha faculdade, porque a faculdade não emitia o documento físico. Quando a gente olhou, no começo do processo, em janeiro, não emitia. E aí, quando a gente foi dar entrada no processo, já estava emitindo o meu certificado. Ele demorou sim, foi o Mike deu mais chato porque ele demorou, porque é Instituto Federal. Então, eles demoraram a responder. Isso. Mas acho Era que foi tipo uma semana para eles responder o e-mail, mas depois que a gente começou, a gente pegou o documento. Mas aí pegamos todas as documentações, então tudo foi enviado para... Eu vou continuar esse vídeo. Tudo foi enviado para ela digitalmente, então toda a documentação foram documentos digitais. Uma coisa que a gente falou também no outro vídeo é que não é documento digitalizado, são documentos oficiais digitais. Então, essa certidão de casamento, por exemplo, ela foi uma certidão digital. A gente pediu uma segunda via digital. Enfim, depois que a gente pegou toda a documentação, despediu de família e tal, isso tudo em julho aconteceu. A documentação, aconteceu despedir de família, né? Vender todos os móveis da nossa casa. Nós vendemos nosso carro, vendemos os móveis da casa, tudo que é cacareco, menina, tudo. Nós saímos do Brasil com 3 malas despachadas, 3 malas de 23 quilos, 3 malas de mão e uma mochila cada um. Então essa foi toda a nossa vida, todas as nossas coisas reduzidas ali para poder vir aqui para Espanha. Então todo esse processo durou o mês de julho inteiro. Então você imagina que foi uma loucura, né? Vendemos tudo, compramos passagens e fomos. E assim, nossa passagem a gente comprou realmente também em julho. Obviamente foi mais cara, né? Porque foi muito em cima. Então, se você tiver mais coragem que a gente, você pode comprar com antecedência e tudo mais. Aí agora vocês estão começando a entender por que ficou tão caro nosso planejamento inicial, que agora talvez não seja mais tão caro, se você descontar quanto foi as passagens. Enfim. E aí, nesse caso, a gente também não leva em consideração o tempo que a gente levou, foi 1 mês. Isso, então, exato. A gente diz que a organização das coisas, o processo foi muito rápido,
muito tranquilo, porque foi Deus que estava ali nesse processo, porque ele fez tudo certo. Então, no dia 1º de agosto de 2024, a gente estava aqui na Espanha. Nós chegamos em Madrid, nós fizemos um voo Goiânia-São Paulo. São Paulo, Madrid, no caso Guarulhos. Guarulhos, Madrid. E aí nós já ficamos em Madrid ali, recebendo, né, o carimbo espanhol, detalhe, que é importante também. E nós ficamos em Madrid 3 dias, nós já alugamos um Airbnb. E antes disso, né, antes da gente sair do Brasil, a gente já tinha 3 dias no Airbnb em Madrid, porque a gente queria ver ali como é que é Madrid e tal. E depois fomos para Alcalá de Rio, que é uma cidade, um pueblo de Sevilha. Então, o nosso planejamento, como é que foi o nosso pensamento? Fazer pequenas estadias. Conhecer a Espanha. Pequenas estadias de Airbnb na Espanha, no período em que a autorização não saísse. Isso. Porque sem autorização, sem a TI, né? Na verdade, não sem a TI, sem um documento físico, você não aluga a casa. Aqui é bem um processo certinho. É bem chatinho, gente, para alugar a Então, casa. a gente ia aproveitar esse momento para visitar. Tem gente que faz assim, eu vou alugar, vai durar 3 meses, vou alugar um Airbnb de 3 meses. Eu acho que é um desperdício, porque se você não conhece, não sabe exatamente como que é... Veio na Espanha uma vez, conheceu Madrid, não vou morar em Madrid. Conheceu Barcelona, vou morar em Barcelona. Não. Alguém te falou que Barcelona é bom, tem que ser uma coisa que seja bom para sua família. Então a gente visitou pueblos, visitou lugares centrais, visitou lugar de praia. Em Madrid a gente morou próximo dos monumentos lá, da parte turística, porque é onde fica a maior parte dos Airbnb. A gente foi para esse pueblinho muito, muito, muito pequeno. E aí a gente viu que não era tão fácil assim ficar num pueblo. Porque a gente pensou num pueblo vai ser bom, tranquilo, gente. Isso. Comemorações e tal. Pra gente não funcionou, porque a gente gosta de nossa facilidade. A gente não achou chip, por exemplo. Como a gente é digital, não dá. O chip, sei lá, da Jéssica, por exemplo, não pega chip físico, então teria que ser um chip digital. No pueblo não tinha, então a gente teve que viajar pra Sevilha para poder achar esse chip. Enfim, ficamos em Sevilha, a capital provincial. Isso. Aí vimos aquele movimento e tal. Muito movimento. É uma Goiânia. A gente falou, não, um pouco, precisamos de menos. Então, tenta você também, como dica, né, colocar Airbnb. Ah, gente, mas é uma estabilidade. Gente, nesse momento você não precisa de estabilidade. Não. Você precisa saber onde você vai fincar raízes, porque os contratos de aluguel aqui são longos. Então você precisa ter certeza do lugar, da casa, é um ambiente diferente, ambiente, escola, se você tá vindo com família, escola é muito importante, a escola é por zona onde você mora. Então, querendo ou não, nesse primeiro momento... Venha nesse primeiro momento para testar, aproveite o caos. Até que você tenha a carteirinha, vamos colocar aí pelo menos 60 dias... Então, você não faz nada. Você não vai fazer nada. Então, Jéssica, eu vou tentar agilizar a matrícula da criança. Não faz. Não vai. Porque você precisa do número dela, você precisa do endereço, você Como precisa... Como a gente falou lá no primeiro vídeo, aqui as coisas na Espanha, elas funcionam bem. Tem um processo. Posso burlar esse processo? Pode, claro que pode. Você pode ir lá no banco quando você chegar e abrir conta como um estrangeiro, usando seu passaporte. Mas aí vai ser uma conta como estrangeiro, você vai pagar taxas como estrangeiro. Enfim. Não compensa. E depois que a gente, né, alugou o Airbnb em Madrid, fomos pro Airbnb em Alcalá de Rio, depois nós fomos pro Airbnb em Sevilha. Tivemos problema com o Airbnb de Alcalá. Inclusive tem vídeo aqui no canal falando. Aqui vai aparecer. Então, assim, imagina se a gente aluga por mais meses aquele Airbnb. Então aí ficou uma dica aí pra vocês. Fomos para Airbnb já em Sevilha, que tivemos problema também, tivemos que mudar no mesmo dia para outra Airbnb. Que tem no vídeo, tem canal tem aí, vídeo no também. canal. Enfim, então a gente ficou e acabou que nossa cita de colher as digitais foi em Sevilha. Isso. Só que a gente queria também uma experiência na praia, né? Aqui tem muita praia, então a gente foi para uma cidade de praia. E aí a gente teve que voltar para fazer tudo em Sevilha. Então, como a gente começou o processo em Sevilha, deu entrada, tinha que dar entrada e fazer tudo em Sevilha. Podia mudar o endereço no meio do caminho? Podia, tá, gente? Não é que não pode, não é engessado. Mas era mais fácil a gente voltar do que prolongar a duração. Mais ainda, né? Então, a gente teve que voltar em Sevilha algumas vezes para resolver. Então, a gente teve que estar pronto para isso, a gente teve que alugar carro para poder voltar, porque a cidade onde a gente estava é inclusive em outra província, então demorou um pouco.
né? Foi um risco calculado pra gente. E até esse aluguel de carro a gente também fez pensando nisso. Por exemplo, a gente pegou um carro, a gente foi visitar outras cidades. Você também acho que tava até de um carrinho pequeno pra gente comprar. Até de um carrinho pequeno, não pra comprar, pra alugar mesmo pelo tempo. E aí a gente colocou, por exemplo, a gente pegou o carro já para poder ir visitar outras cidades, ver como eram outras cidades. Então a gente passou por várias cidades para chegar. A gente morou nessas cidades, mas a gente visitou algumas cidades visitando casa e tudo mais. Então a gente teve uma experiência bem completa. Então a gente precisou voltar em Sevilha algumas vezes para poder, primeiro, para fazer as digitais. Isso. Depois voltamos, depois marcou a cita para ir buscar, depois de 30 dias. Isso. Então a gente buscou, voltamos em Sevilha, a gente já estava aqui em Rosas, que é onde a gente mora. A gente precisou pegar um voo e tal, mas foi muito fácil. A gente pegou, foi de Barcelona para lá. Então. Foi um dia a gente resolveu isso. Foi lá, pegou a nossa carteirinha. Enfim. A gente foi no mesmo dia e voltou, né? Nesse processo foram 2 meses, digamos assim, 2 meses? Total, até a carteirinha foi 2 meses. A linha do tempo a gente chegou dia 2, a gente chegou dia 1. Dia 2 a advogada deu entrada no nosso processo. 20 dias depois, a gente era onde eles deveriam responder a gente. Eles responderam no dia 19. Quase. Depois disso, eles levaram mais 5 dias para finalizar o processo. Porque deu faltou um documento. Isso. Aí a gente resolveu esse documento nesses 5 dias, e aí eles tinham mais um dia para responder a gente, porque eles têm 20 dias de prazo. Então eles responderam em 19. Eles tinham mais um dia para responder. Eles responderam falando que tá tudo certo. Aí a gente foi marcar a retirada da carteirinha. Que aí demorou 15 dias. 30 dias. 15 dias pra achar a vaga, não é que foi 30 dias pra marcar. Foi quase 15 dias pra achar a vaga. Acho que foi 10 dias, na verdade, pra achar a vaga. E aí achou a vaga com 30 dias. Pra pegar. Então daí já foram 40 dias. Sim. Então vamos lá, gente. De prazos. A gente chegou aqui em agosto. Teve o processo da resposta do governo que durou 26 dias, eu acho. 20 alguns dias. Eles têm 20 dias para responder. Teve que fazer uma autorização do negócio do trabalho dele. Isso. Voltou esse documento. E aí depois eles responderam, mais de 25 dias, dizemos assim. E aí quando eles responderam, a gente recebe uma autorização, que é o número, Isso. e a autorização para marcar uma cita para pegar as digitais. Isso. No dia 8 a gente foi lá fazer as digitais. Dia 8 de setembro. Não, de outubro. Porque precisou... 8 de outubro. Encontrou a cita, mas aí era com um tempo mais demorado, né? Demorou achar essa... Você pega aí, gente, a gente tava em agosto, né? Aí marcou mais pra frente depois em setembro. Foram 20 e poucos dias. Resume que eles responderam já no final de agosto pra gente que poderia, que tá de certo processo. Em setembro a gente foi marcar a recolhida final de setembro. Isso. E nós pegamos a nossa autorização, nossa carteirinha. Novembro. Em novembro. Então, a gente viajou pra Sevilha, a gente já tava aqui em Rosas, viajamos pra Sevilha. E um dia, voo, bateu a gente foi de manhã, voltei de noite, pronto. E aí, só pra pegar a nossa coisa. Um detalhe, na hora que a gente foi fazer as digitais, que é importante a gente falar, a gente foi com a nossa filha, né? Isso. E a gente levou a certidão de nascimento dela, que é o documento dela, certo? Levamos o passaporte dela, que é o documento dela. Só que no passaporte consta, tá? Papai, mamãe. Tudo. Mas não serviu. Só que precisou da certidão de nascimento dela também. Ou seja... Beleza, levamos, tá lá, a certidão de nascimento tá aqui. Porém, precisava dela traduzida e apostilada. E nós não levamos isso. Então aí tá aí uma coisa que a nossa advogada salvou a gente, porque a gente tinha saído nesse tempo de Vera e fomos pra Sevilha. Então foi um rolê, né, pra chegar lá. A gente não tinha como voltar pra poder entregar ali, porque era uma cita marcada, vocês lembram, há muito tempo. Então, chegou lá, deu esse problema de, fez a do Ronaldo, fez a minha, né? E ficou faltando a da Lili. Então, se o processo é junto, homologado junto, enfim, ia ficar faltando a da Lili. E aí, a gente ligou para advogado, falou, a gente precisa da documentação dela. Ela mandou essa documentação. A gente mandou um e-mail e aí, na hora, ela ligou. Na mesma hora ela ligou e falou assim, não, Ronaldo, faz assim, eu tenho o documento aqui, eu já tô te mandando, tu imprime e leva lá de volta. Isso porque o cara foi muito gente boa. Ele falou assim, olha...
tem como vocês me trazer antes das 4h30? E isso, nossa cita era pra 3h30, foi? Era mais ou menos antes das isso. 4h30, porque não, acho que eles acabam 5 horas, eu acho, uma coisa assim. E aí, não, a gente dá um jeito. E aí a advogada entrou em contato, mandou esse negócio pra mim, a gente imprimiu e voltou lá, mas sabe, correndo, aquela coisa assim. Loucura. E aí precisou, pra crianças menores, precisa passaporte, certidão de nascimento, apostilada e traduzida. Então você precisa da original, tá, gente? Não é que não precisa da original, E da apostilada traduzida e do passaporte. Por quê? Eles falaram assim, gente, tem que andar. Ele falou assim, sempre anda com isso aqui, independente de quem fala qualquer coisa diferente pra vocês, nós somos a polícia. Então, então é bom andar, porque aqui tem muita questão de tráfico de criança, de pessoas, enfim, mas é uma questão de segurança em si. Então deu certo. A Lili não pega digital, obviamente, mas ela precisa estar lá. Não pode só os pais fazer, mas a criança precisa estar lá. Então o processo foi muito rápido. Foi engraçado que o cara conferiu a fotinha e olhou pra Lili. Só foi essa conferência. Então, nós foi só digitalzinha, teve foto? A foto lá. Você leva a foto. 3x4. Quer dizer, não é 3x4, é 4 por alguma coisa. É verdade. A gente precisou achar onde é que tira foto? Cadê a foto Globo daqui? Não tem. Dica, tá, gente? Cabinezinha. Cabine de shopping. Aquelas que a gente tira foto assim? Isso. Tem um lugar de fazer documento oficial. As cabines aqui tem modo de passaporte, aí você colhe, fala pra tirar o fundo, ele vai tirar o fundo e tira a foto certinho. A gente foi doido, tirou nossa própria foto no celular, mandou imprimir no lugar. E aí tem que ser certinho, gente. Tem que ser o tanto certo do olho, do rosto. Então, dica. Para a foto da tia, vai pra cabine de shopping e escolha documento oficial. Isso. Vai dar certo. É caro, mas dá certo. Nada, foi 5 euros, eu acho. Foi 8 euros. Caro, obviamente. Aí a gente esperava o processo acontecer, a gente tava já no outro processo, porque a gente marcou, né, foi 30 dias para ir buscar a documentação. Enquanto isso, a gente tava no processo de procurar a casa. E de conhecer cidades, tá? E de conhecer as cidades. Visitando, experimentando e olhando, pesquisando e tal. Tudo. E isso é muito importante, tá, gente? Pra você que tá vindo, principalmente com família e etc., analise muito bem onde você vai morar. Eu acho que vale a pena gastar. Custo de vida, estilo de vida. Passa um tempinho ali na cidade, faz uma comprinha no mercado, vê como é que funciona a dinâmica da cidade, transporte, etc. Pra você ter certeza do que você tá escolhendo. Não vai chegar aqui, pega 6 meses de Airbnb pra ficar garantido e... Ah, meu Deus, e agora? Não gostei de Madrid. É igual eu falei, aproveite o caos pra poder você se equilibrar, entendeu? Então é uma dica que eu acho que vale a pena pra vocês fazerem dessa forma. Enfim. Meu povo, você que ficou até aqui, espero o próximo vídeo, porque o vídeo ficou muito grande. A gente mostrou muitos outros detalhes desde todo o processo, né? Até aqui a gente falou como que foi o processo de fazer a retirada do documento. E na parte 2 a gente vai falar o que fazer enquanto se espera o processo acontecer e como que a gente faz para alugar casa, como que faz para poder ter outros documentos, por exemplo, a CNH. Então, todo o processo e dicas, né, de como que foi pra gente conseguir arrumar a casa, conta bancária, energia, mudança, enfim. Todos os outros detalhes a gente encontra na parte 2 do vídeo. Então, se você ficou até aqui e gostou desse conteúdo, o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixe seu like, deixe aí no comentário se você tem alguma dúvida, ou em que te ajudou, ou alguma experiência que você possa compartilhar com outras pessoas para também ajudar. E não se esqueça de se inscrever no canal e espere a parte 2 desse vídeo. Pegue mais pipoca e vamos terminar. E beijos de luz.